arriscar um pouquinho, apesar que está difícil hoje. Eu vou tentar falando aqui, só ajustando, mas está bem. Tá bom. Bom, gente, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas, né? Janeiro é um mês conturbado, é um mês complexo, muitas viagens, férias escolares, né? E a gente fica meio atarefado. E a palestra hoje, ela não seria minha, né? Mas tivemos um problema pessoal da palestrante, que varia hoje. E aí, eu assumi de fazer essa palestra. Como eu assumi ontem, às 2 horas da tarde, era de convite, eu não tinha um tempo hábil para desenvolver uma palestra dentro do tema que estava proposto no temário. Então, o tema hoje será um pouco diferente. Tá? Nesses casos, a gente costuma trazer palestras que nós já temos, de certa forma, prontas, palestras que nós fizemos em outras casas, né, da cidade, para que a gente faça elas aqui. Mas, vamos lá. Tá? Então, o tema de hoje é: o amor cobre uma multidão de pecados. É um tema muito difundido no meio espírita, né? A gente vê muitas casas espíritas falando desse tema. E a gente entende que é uma frase que traz uma certa esperança para a gente. Vamos ver essa frase direito. É uma frase, para quem não sabe, está na Bíblia, né? Está nas cartas de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, e fala assim: acima de tudo, cultivai com todo ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. É claro que o Pedro, gente, se referia ao amor que a gente entende hoje como amor caridade. Né? Talvez a palavra que melhor traduzisse esse amor de Pedro é a caridade. A palavra em grego, né, do escrito original, é ágape e não é eros. Eros é o amor sensual, o amor entre duas pessoas de uma forma mais sensual, vamos chamar assim. E a palavra usada é o ágape, que é o amor de sustentação, o amor de amizade, o amor de caridade, o amor de assistência e tudo mais. Então nós não podemos levar essa frase para o lado do amor de um casal, a não ser que o casal tenha um amor sublimado também, né? Em convivência. E não é novo essa frase não vem somente de Pedro. A gente tem alguma coisa muito semelhante lá nos escritos de Salomão, filho de Davi, que escreveu os provérbios, são atribuídos a ele, né? E nós temos em Provérbios, no capítulo 10, versículo 12, o escrito: o ódio provoca querelas. A tradução traz como querelas. Quem não sabe o que é querelas são desavenças, conflitos, contestação, disputa. Isso é uma querela, certo? O amor cobre todas as ofensas. Mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, parece que é um conceito que já era antigo no ensinamento do Pai para o povo hebreu, trazendo um conceito que, se a gente amar, se a gente cultivar o amor mútuo, o amor caridade, nós teremos sim uma predisposição ao bem, um acerto de contas melhor com a nossa consciência. Mas espera aí, nós vamos chegar aqui e vamos esbarrar num conceito muito complexo, que traz muita confusão, inclusive no meio espírita. Muitos de nós aqui já fomos em palestras espíritas, dentro de casas espíritas, e encontramos palestrantes ou na internet, vendo algumas palestras gravadas no YouTube, falando sobre o karma, trazendo a palavra karma para os conceitos espíritas. Mas na verdade, gente, karma é uma palavra sânscrita, antiga, certo? Que quer dizer ação, ou ato deliberado. E ela é utilizada com uma certa correlação com a nossa lei de causa e efeito, mas nas religiões da Índia, né? A gente tem karma no hinduísmo, no jainismo, no budismo, mas o espiritismo não entende o karma tal como eles entendem. O
termo karma em espiritismo. Porque karma dá a ideia de uma predisposição irrevogável, dá a ideia de uma coisa que é a fatalidade que vai acontecer com você. Faça você o que fizer. Haja você como agir. Aquilo terá necessariamente, fatalmente, que acontecer com você. Mas será que é isso que o Espiritismo ensina? Será que é assim que o Espiritismo fala para a gente que vai acontecer? Será que nós teremos necessariamente que viver as coisas na intensidade que elas vêm? Ou teremos outro caminho? E aí, num livro antigo do Chico, esse espírito é Hilário Silva. Essa época aqui é a época que Chico escrevia junto com Walter Vieira, que era um outro médium espírita, acabou deixando o espiritismo, mas eles escreviam um livro juntos. Tem uns livros dele muito interessantes, que um escreve um capítulo, o outro escreve o outro, e eles moravam longe, né? Não moravam perto não. Né? O Chico nessa época, se não me engano, ainda morava lá em Pedro Leopoldo, e o Walter Vieira lá de São Paulo. Então eles escreviam os livros, e numa época que não tinha internet, gente, não é igual hoje, porque se fosse hoje era facinho, né? Era só fazer uma videoconferência, escrever mediunicamente, estava fácil. Mas naquele tempo nós não tínhamos isso. E nesse livro aqui, tem uma passagem muito interessante, muito interessante. O indivíduo era Saturnino Pereira, um homem de pouca idade ainda, que vivia para fazer o bem. Por acaso, ele era espírita, podia não ser, mas nesse caso, Saturnino era espírita. Tá? Ele vivia praticando o bem, ele estendia o conceito de caridade a todos os atos de sua vida. Ele ajudava o seu semelhante. Ele não tinha querelas, como diz ali, com seus colegas de trabalho, ajudava-os nos seus afazeres no trabalho e pessoais, ajudava os vizinhos, contribuía na vizinhança de forma ativa, frequentava o centro de maneira ativa, participava dos movimentos assistenciais do centro. Em casa, vivia em plenitude de comunhão com sua esposa, fazendo do casamento uma comunhão de almas. Ou seja, Saturnino tinha conseguido desenvolver sua vida da forma mais cristã possível. E muitos o criticavam. O cara é bobo, ao invés de aproveitar as oportunidades para ele, fica ajudando os outros, fica perdendo tempo. Como sempre Deus criticam as pessoas que se dedicam à prática do bem. Certo dia, na empresa, Saturnino, numa máquina hidráulica, sofre um acidente. Tem sua mão prensada. É levado às pressas, com sangue correndo pelos braços, até o hospital. No hospital, após o atendimento médico, Saturnino tem seu polegar amputado. Aquilo foi de muita tristeza para Saturnino. Mexeu emocionalmente muito com aquele homem que se dedicava tanto ao semelhante. As críticas ferozes dos colegas, de todos vieram. Está vendo? De que adianta ser bom? Olha lá, olha o que aconteceu com ele. Cadê o Deus dele que não o protegeu dessa que a gente sempre fala? Né? Perdeu o dedo. E Saturnino ficou triste, abatido. Mas conseguiu, pelo suporte espiritual, por tudo ali, se reerguer. E já na semana imediata foi até sua atividade no centro espírita. Ele era participante de uma reunião mediúnica. A reunião transcorreu normalmente. Os espíritos necessitados foram atendidos e ao final da reunião manifesta-se aquele que era o guia espiritual de Saturnino. E diz a Saturnino, por isso que ele tinha que ser espírita, senão ele não teria essa informação. Saturnino, não fiques triste. O que aconteceu com você foi redenção. Foi Deus olhando por você. E a saber, Saturnino,
há um século atrás, vivias tu no litoral do Rio de Janeiro, em uma fazenda se não me engano, era moenda de cana-de-açúcar. E ao verificar uma falha de um funcionário seu, que lhe causou um prejuízo, você obrigou que aquele funcionário humilde colocasse o seu membro superior esquerdo, o seu braço esquerdo, na moenda, fazendo com que o seu braço fosse amputado. Depois do seu desenlace, depois do seu desencarne, você pagou por anos, décadas, com a visão gravada em sua mente do caldo grosso da cana ensanguentado. Quando se recuperaste, programou você uma existência onde, num acidente de trabalho, você perderia todo o seu braço esquerdo. Mas, de acordo com a vida que levou, de acordo com as escolhas que fez, quis a previdência divina que você perdesse somente o seu dedo. Saturnino saiu revigorado, sorriso pronto no rosto, retornou ao seu trabalho, mesmo ainda enfaixado, espalhando alegria, espalhando felicidade e continuando na saga da sua existência, peregrino que era como todos nós, nessa vida dele. Essa historinha trazida para a gente por Chico Xavier, Paulo Vieira, através de Mário Silva, nos demonstra que as predestinações, os karmas que não podem ser contestados, não existem para nós espíritas. Nós espíritas temos o poder, nós humanos temos o poder de reorganizar nossa vida por merecimento ou, como diz Pedro, através do amor. Qual era o objetivo de Saturnino perder aquele membro? Não era punição, conforme diz o karma, era reeducação. Mas a partir do momento que Saturnino já havia se reeducado, já havia reconhecido o trabalho, já havia se colocado em linha reta, aquela escolha dele próprio foi abrandada. O amor de Saturnino cobriu a multidão dos seus pecados, ajudou a diminuir suas penas, como nos diz o Código Penal da Vida Futura, lá no livro Céu e Inferno de Allan Kardec. É possível que nós mudemos os rumos de nossas vidas, de nossas existências, através do amor. O objetivo de Deus não é punir. Nós não temos um Deus que pune, nós temos um Deus que educa, nós temos um Deus que ensina, nós temos um Deus que acima de tudo nos ama. Não há sentido punir aquele que já se corrigiu. Portanto, se nós praticamos o bem, se nós fazemos o que temos que fazer e algo nos acontece, tenho certeza que o que está acontecendo já está abrandado, segundo as nossas escolhas e necessidades. E no Espiritismo, nós gostamos muito de falar da transformação moral. O objetivo do homem na Terra é melhorar-se. O objetivo da mulher também é melhorar-se. O ser humano, a gente tem esse hábito de falar o homem, né? A gente tem que corrigir isso. O objetivo do ser humano é melhorar-se. Não existe outro objetivo. E aí nós temos os exemplos maiores da era do Cristo. Saulo de Tarso, enganado, Saulo de Tarso, fiel demais a raízes que ainda não conheciam o amor do Cristo, converte-se,
muda-se, transforma-se através do amor. Quantos males ele causou, quantas dificuldades Paulo impôs à vida daqueles que resolveram seguir o Cristo. E no amor, Paulo se reencontra. E mais, um outro exemplo que nós gostamos muito de citar no Espiritismo, Maria de Madalena. Pouco tempo atrás fiz a palestra dela aqui. Talvez a maior redenção da era dos evangelhos. De prostituta a mensageira da Boa Nova, da ressurreição do Cristo, a trabalhadora abnegada em prol dos necessitados, dos doentes, a ponto de se envolver de tal forma que se contaminou por amor da doença daquela que tratava, que era a hanseníase ou a lepra, como diz os livros antigos. No livro Boa Nova, no capítulo de Maria Madalena, Jesus conversa com ela quando ela o procura ainda na casa do Pedro, e diz assim: sobre as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. No livro Boa Nova, nós temos Jesus citando essa passagem antes da escrita da carta de Pedro para Maria Madalena. Jesus mostrou o caminho a ela, que era possível que ela se encontrasse com o caminho divino através do amor. E foi isso que Maria fez até o último dos seus dias existentes aqui na terra. Bom, gente, continuando falando sobre isso, no livro Crônicas de Além-Túmulo, só uma curiosidade sobre esse capítulo do livro, né? Quando Maria de Madalena desencarna, Jesus vai a seu encontro e diz a ela assim: vem, Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. O amor de Maria havia recuperado Maria. O caminho, gente, é o amor. Porque se a gente for pensar também que existem provas de, às vezes, dor e sofrimento que são necessárias para que nós despertemos, se essa dor e sofrimento não servir para que nós nos melhoremos, não adiantou de nada. Nós vamos ter que repetir tudo de novo. Então a dor nem sempre corrige, mas o amor sempre. O amor não falha. Esse é o principal ponto que nós espíritas não podemos deixar de lado. Como dizem por aí, eu não quero ser espírita, não. O espírita gosta de sofrer. Não é assim, gente. Engano nosso de falar sobre isso. Engano nosso de deixar que acreditem nisso. O que o Espiritismo fala é: se o sofrimento bate à sua porta, aceita-o sem revolta com o Pai. Lute contra ele com todas as suas forças e segue em frente. Tenha certeza que o que acontecerá com você é o que melhor tinha de acontecer. Esse é o ensinamento espírita. E aí, no livro, esse é no livro Boa Nova, do Humberto de Campos. No livro Crônicas de Além-Túmulo, no capítulo 11, chamado Coração de Mãe, onde Humberto de Campos responde a uma mãe que escreve a ele, desesperado. Não vou entrar nesse tempo da carta, senão nós vamos nos estender muito. Humberto de Campos diz assim: o sensualismo de Madalena foi expurgado nos prantos amargos da expiação e do arrependimento. Ou seja, ele diz que ali, quando ela se envolveu por amor com aqueles sofredores, ela expurgou, sofrendo junto com eles, mas amando,
todos os seus pecados. Por que eu estou trazendo essa outra passagem, esse outro livro? Porque eu vou tentar fazer uma conexão com o assunto que eu quero chegar. Nesse mesmo parágrafo, no mesmo parágrafo que ele fala sobre isso, Humberto de Campos diz assim: as iniquidades de um Herodes podem desaparecer sob o manto de renúncias de um Vicente de Paulo. Olha a frase que Humberto de Campos nos traz: as iniquidades, todas as coisas erradas que ele fez de um Herodes o Grande aqui, tá, gente? Que ele se refere, nós já vamos falar sobre ele, podem desaparecer sob o manto da caridade e de renúncias de um Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, quem preferir falar assim. Vamos entender um pouquinho essa frase de Humberto de Campos. Herodes o Grande, pai de Herodes Antipas. Herodes o Grande é o que era o rei, vou chamar assim, para a gente não entrar em detalhes, da Galileia, toda a região ali, né, da Judéia, na época do nascimento de Jesus. Era um homem impiedoso, cheio de gravíssimos erros, iniquidades, crueldade extrema com seus inimigos. Um homem que foi capaz de matar até o próprio filho, porque ele lhe ameaçava o trono. Quando soube da chegada do Messias, qual foi a ordem de Herodes o Grande? Matem todas as crianças, homens, meninos, menores de 2 anos, de Belém e adjacências. Quantas mães sofreram? Quantas crianças tiveram seu pequeno corpo trucidado? Para nós entendermos a gravidade disso, é a nossa salinha de evangelização aqui, verdade, pequena de cá. Olha a atrocidade de um homem desse. O desavisado já deve estar pensando assim: o ser dessa pequenez, um ser tão vil como esse, provavelmente já sofreu o degredo, já está em outro planeta, passando por situações complexas. Mas aí ele diz que as iniquidades de um Herodes podem desaparecer sob o manto da caridade de um Vicente de Paulo. Para quem não sabe, Vicente de Paulo é o baluarte, a figura mais emblemática da caridade dos cristãos modernos. Tido como santo pela Igreja Católica, inspirou e inspira ações de caridade até hoje. Quem não conhece a Sociedade de São Vicente de Paulo, os vicentinos? Eurípides Barçanufo, um médium espírita do final, assim, do século retrasado e início do século passado, tinha como um de seus guias o próprio Vicente de Paulo. Esse livro transcreve algumas de suas mensagens. Para quem não conhece a história de Vicente de Paulo já tinha uma vida de caridade, e numa viagem pelo Mediterrâneo, seu navio naufragou, e ele foi recolhido às costas da África, e ali feito escravo, e foi vendido como repassado da mercadoria, né, do ser humano, mercadoria, escravo, para vários donos. E cada um que chegava, espalhava confiança, amor, renúncia, servindo de bom grado naquele momento em que Deus o colocava sob o jugo pesado da escravidão. Até que um de seus donos resolve converter-se ao cristianismo pregado pelo seu escravo. Viaja com ele até a Europa, mais exatamente até Paris, e ali o liberta.
só a título de curiosidade, esse dono doa todos os seus bens, era muito rico, e segue uma vida missionária também. E Vicente de Paula, naquele momento em diante, começa a jornada mais gloriosa de sua vida, trabalhando na caridade assistencial, na Paris, a cidade luz, mas que também era um antro de perdição da humanidade. E conta ele, nessa mensagem de Eurípides, confirmada pela sua historiografia, que saía nas noites geladas do inverno europeu para as periferias pobres de Paris, pois sabia que lá as mães desesperadas de frio e fome, por não ter o que dar de alimentar aos próprios filhos, deixavam os pequeninos na rua, a fim de que alguma alma caridosa pudesse passar por lá e acolhê-los. Começa assim a saga de São Vicente de Paula. Recolhe a cada uma dessas crianças, agasalhando-os no seu manto, levando-os para sua própria casa, e ali aquecia-os e dava de comer. Ali procurava o conforto para aquelas sofridas crianças, até que o trabalho de generosas e caridosas senhoras consegue fundar então o orfanato. E todas as noites deixava São Vicente de Paula o orfanato e procurava por mais crianças ao relento, levando-as ao orfanato, salvando-as da própria morte. Mas por quê? Temos uma comparação desse gabarito na obra de Humberto de Campos. Comparar atitudes não é uma atitude cristã. Comparar o que eu faço com o que outra pessoa faz não é uma atitude cristã. Por que motivo Humberto de Campos nos coloca que as iniquidades de um Herodes foram apagadas pelo manto da caridade de um Vicente de Paula? Humberto de Campos, o mesmo que nos trouxe a informação de que Judas Iscariotes encontrou sua redenção na figura de Joana d'Arc no século XII, na França, nos traz essa informação sobre. A literatura espírita é muito vasta. As respostas nem sempre vêm com facilidade. Nós temos que procurar. Quantos livros temos? Mais de 2.000, 2.500, nunca sei, não contei, não sei nem se existe essa informação de quantos livros espíritas temos. E lá atrás, lá no início do século passado, tivemos uma médium fenomenal, de uma sensibilidade muito apurada, que gostava de escrever romances. Foi uma educadora no Brasil, uma médium que inspirou Chico Xavier a escrever os seus romances. Através dos romances dela, Chico quis muito escrever os romances tão lindos que nos presenteou posteriormente. Então Chico tinha nela alguém que admirava. Para quem não sabe, ela escrevia sobre os ditares de Victor Hugo. Victor Hugo, escritor francês do século anterior ainda, viveu na França, teve uma filha desencarnada num acidente de navio, que por acaso reencarnou como Zilda Gama. Veio escrever através dela esses romances. O mesmo Victor Hugo, eu já falei isso aqui, eu sempre falo, eu gosto muito de Victor Hugo. Tem pérolas muito graciosas para nós. É dele a frase que descreve uma pregação de Pedro nas catacumbas de Roma, dizendo, eu não esqueço essa frase, que para mim é uma frase muito linda, que o perdão é um sentimento humano capaz
capaz de igualar a criatura ao Criador. Então, quando nós perdoamos, nós estamos nos igualando a Deus. Frase de Vitor Hugo, né? Mas no livro Apóstolo. E em vida também escreveu vários livros, né? O Corcunda de Notre Dame, Os Miseráveis, que virou filme e tudo mais, entre outros aí que nós temos, né? Muito famosos da fase ainda viva. E no final de sua vida conheceu Hipólito Leão Denis Arribas e Allan Kardec. Ficaram até amigos, né? Não só ele também, né? Com Conan Doyle também, né? O autor de Sherlock Holmes também, né? Inclusive existem livros de Arthur Conan Doyle, né? Que é o autor das histórias de Sherlock Holmes. Do Espiritismo tinha até na feira do livro, para quem não viu, estava lá a coleção dele, lá vários livros dele. Nunca li nenhum, queria ler, não vou chegar lá ainda, mas é muita coisa para ler, vamos lá. E aí, gente, nesse livro aqui, talvez o livro menos conhecido de Zilda Gama, com Vitor Hugo, né? Ele não está na coleção da Federação Espírita Brasileira, da editora LAC, né? E quando a gente lê a historiografia de Zilda Gama na FEB, né? No site da Federação, esse livro sequer é citado, mas é um livro muito bonito, tá? Nesse livro nós temos a explicação de por que Humberto de Campos compara a existência desastrosa de Herodes o Grande com São Vicente de Paulo. 1500 anos o separam. O que passou nesse tempo não sabemos, mas em verdade São Vicente de Paulo é a reencarnação de Herodes o Grande. As mesmas mãos que dilaceraram corações de mães ajudavam a aliviar o sofrimento daquelas mãezinhas nas noites frias de Paris. As mesmas mãos que dilaceraram corpos de infantes, trazendo tanta dor àqueles que são considerados os primeiros mártires do espiritismo, do cristianismo, são as mãos que os amparavam, consolavam, aqueciam, alimentavam. O amor que Deus nos lega quando abrimos o coração a Ele, cobre a multidão de nossos pecados. O amor que Herodes conseguiu sentir antes de nós todos aqui levou a ele a sua redenção como Espírito, a sua redenção como Filho de Deus, fez com que ele reencontrasse o caminho e se reerguesse perante os homens. O que é a atrocidade de Herodes diante da caridade de um São Vicente de Paulo? O amor sempre vence. Essa é a mensagem para hoje. Claro, é sempre justo que nós, quando fazemos alguma palestra, tragamos informações que muitas vezes podem soar como curiosidade, mas essas informações são importantes para que compreendamos como Deus age em nós, para que compreendamos como a ação divina pode se dar entre nós. Mas é imprescindível que sempre que escutarem essas informações, que quem esteja falando cite suas fontes. Não dá para lermos informações numa postagem de internet, muitas vezes não fundamentadas, e trazermos isso para a casa espírita. Analisai todas as coisas, retende o que é bom, nos disse o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. Considero justa essa informação, duas citações de dois grandes
autores do movimento espírita, então trago até vocês essa informação. Uma boa noite.